Paz seja convosco, querido. Amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações, né? Cada culto um culto diferente, cada dia uma bênção diferente. E eu queria dividir um pouco do que Deus... Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, viu? Joia. Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Antes da gente fazer a leitura, eu queria te dar o tema da nossa mensagem. O título, na verdade, né? O tema depois. O título é Nosso Deus é Incrível. Amém? Eu fiquei muito feliz quando a pastora Márcia já trouxe no louvor que o nosso Deus é extraordinário, né? Então, fique atento para o que o Senhor vai falar ao teu coração. Não confie naquilo que eu tenho para você, mas confie naquilo que Deus tem para você através da minha vida. Amém? Todo mundo achou? Hebreus 11, capítulo 3. Sim? Diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Vou ler o finalzinho de novo. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Quando eu falo que Deus é incrível, esse versículo relata muito bem isso, de uma forma bastante implícita, mas muito bem. E esse finalzinho traz para a gente duas vertentes do que Deus está querendo dizer para a gente. A primeira delas é que tudo aquilo que Ele tem para fazer ou criar, a matéria-prima vem do céu. Então Ele diz, tudo que você está vendo não foi feito do que é aparente. Veio do céu. Tudo. A segunda vertente é que Deus, quando Ele vai criar alguma coisa, quando Ele vai fazer alguma coisa, quando Ele vai mover alguma coisa, Ele não precisa de referência, Ele não precisa de modelo, Ele não precisa de antecedência. Essa palavra está dizendo, olha, e é legal a gente esmiuçar um pouco inicialmente, porque ela diz pela fé. Então, pela fé, eu acredito e entendo, que é a segunda frase, que os mundos, não fala só daqui, mas fala dos mundos, e essa palavra no original ela vai para o universo, né? Para o cosmos. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então eu acredito que tudo que é maravilhoso desta terra foi criado por Deus. E o mesmo versículo diz, de maneira que aquilo que se vê, quando você olha para as cachoeiras, para o mar, para as montanhas, para os campos, para os animais, você já viu aqueles passarinhos coloridos, que parece que foi desenhado com um pincel pelo melhor pintor, dizendo que tudo isso foi Ele que criou da cabeça dele, foi Ele que gerou aquilo, e Ele diz que a matéria-prima não veio daqui, veio de lá. Neste momento, a gente consegue entender porque o nosso Deus é incrível. E sendo Ele incrível, o tema da mensagem o tema é: o seu milagre não precisa de parâmetro. O que Deus tem para fazer na sua vida não precisa de parâmetro. É interessante a gente pensar que todos os dias a nossa cabeça ferve, né? A gente tem vivido dias difíceis na terra, dias de frieza espiritual, dias que a gente não entende alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas atitudes de algumas pessoas. E quando a gente começa a olhar para os lados, a gente olha para uma rede social, olha para um amigo do lado, para alguém próximo, a gente começa a formar, às vezes até inconscientemente, modelo de sucesso, modelo de felicidade, modelo de alegria, modelo de família, e a gente começa a criar na nossa cabeça alguns modelos
E aquilo tudo vai trazendo para a gente uma inquietação. Vai trazendo para a gente algumas preocupações, às vezes aumentando as nossas preocupações. E eu estava vendo o The Chosen esses dias, uma cena do The Chosen, falou muito comigo. É uma cena em que Caius, que é o centurião, está conversando com Mateus, e ele diz para Mateus assim: eu estou perdido. Aí Mateus diz para ele assim: o meu Deus torna tudo mais simples. Aí Caius diz assim: como assim? E essa frase que eu vou dizer explica o meu sentimento. Talvez seja só o meu e não o seu. Ele diz o seguinte: todos os dias quando acordo, as minhas ideias, os meus sonhos estão misturados com os meus medos. Isso me traz uma sobrecarga de arrependimento e de dúvida sobre o que eu vou viver no amanhã. Agora vocês assistem essa cena. E aí, Caio, mas e aí, o que você faz? Ele fala, nesse instante, obrigado. Ele fala, nesse instante eu paro e lembro que uma coisa só é prioridade na minha vida: Jesus Cristo. Segui-lo, o restante tudo se ajeita. Amém? Foi a mensagem da Isabela no começo do culto. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí a gente vai trazendo às nossas mentes, aos nossos pensamentos, aquilo que é nosso. Então, o primeiro tópico aqui do que eu quero te dizer, obrigado, pastor, o seu milagre já está pronto, você só não está vendo. E aí, eu vou te trazer alguns exemplos disso. O primeiro exemplo é quando Deus promete um filho a Abraão. Abraão, pela incredulidade da Sara, tem um filho com Agar. Agar tem o seu filho e aquele menino cresce e aquilo começa a gerar uma contenda entre Agar e Sara. E aí, de repente, Deus cumpre a promessa e nasce Isaac. E no momento que nasce Isaac, passaram alguns dias, ele é circuncidado. No momento da circuncisão, Sara diz assim: olha, Agar ri de mim e zomba de mim. Aí Abraão diz para ela assim: a serva é tua, faz com ela o que você quiser. E aí a Sara vai lá, dá um pedaço de pão e água para Agar, e Agar sai com Ismael, né, para o deserto. E passa momentos muito difíceis. E num dado momento ela deixa Ismael e se distancia para que ela não veja a morte do menino, e começa a clamar a Deus e chorar e orar. E o anjo chega para ela e diz assim: Sara, para de chorar, o menino não vai morrer. E aí, eu queria ler bem rapidinho com você Gênesis 24, 14 e 21, para você entender exatamente o que eu quero te dizer quando o seu milagre está pronto e você não está vendo. Aleluia. Opa, eu acho que eu errei. Não, desculpa, 14, 21, 14. Queridos, eu acho que eu errei a referência. Eu errei o capítulo aqui, pastor. Falei, ué. 21, 14. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, aqui essa parte eu já falei, e foi, se sentou em frente. E aí, vamos para o 18, o 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque farei dele uma grande nação.
Até aí. Farei dele uma grande nação. Então, ele vai para Sara e fala, cara, não vai morrer. Mas Sara ainda está com sede. E aí o versículo seguinte diz o seguinte: e abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao seu moço. Veja só, a palavra de Deus nos diz assim: Deus criou um poço. Deus formou um poço. Deus formou uma bênção. Deus formou a água naquele instante. A Bíblia diz que ele abriu os olhos. Isso quer dizer que o poço já estava ali. Quando a gente falava no passado, e o pastor ratificou isso esses dias, de que a sua bênção, o seu milagre, aquilo que você busca está preparado num lugar que você precisa acessar. É hora de você clamar como Agar. É hora de você priorizar a Deus como Marta e Maria. Como o exemplo de Marta e Maria. É hora de você deixar um pouco de lado o serviço e olhar para Deus. Não abandonar, mas priorizar. E clamar como Agar clamou. Porque a hora que ela clama, a hora que ela chega a Deus o clamor, o Senhor, a Bíblia diz que Deus bradou na hora. O anjo chegou e falou, pode parar, Deus ouviu. Então esse é o primeiro exemplo. O segundo dele está naquela passagem de Eliseu, em que a Bíblia conta que Eliseu era profeta em Israel. E o rei da Síria vivia tramando ciladas para pegar o exército de Israel, o tempo todo. Ele fazia isso. Só que toda vez que ele fazia, Deus avisava Eliseu, Eliseu avisava o rei não ia e ainda mandava alguém para ver se a cilada estava lá, e Deus falava, tinha a mesma cilada. Isso aconteceu diversas vezes, a Bíblia conta. Numa dessas vezes o rei ficou tão bravo que ele falou, chama todo mundo que sabe, porque tem alguém traindo a gente. Tem alguém traindo a nossa confiança. E quando os conselheiros chegam, temerosos, porque se algum deles fosse pego em traição, era o fim. E um deles disse para o rei da Síria assim, olha, não tem traição. O que tem aqui é que lá em Israel tem um profeta. Olha só, querido, tem um profeta que sabe as palavras que você diz dentro do seu quarto. Quer dizer, na sua intimidade. E ele conta para o rei, e ele conta para o exército não vai, enfim. O rei da Síria ficou tão bravo, querido, tão bravo, que mandou um exército inteiro, e vocês sabem dessa história. Manda um exército inteiro para pegar um homem, Eliseu. E a Bíblia diz que eles cercaram a cidade com um exército inteiro, e naquele momento, Geazi levanta pela manhã para os seus afazeres, e ele olha pela janela e vê o exército inteiro ali. Inteiro. Eu imagino o temor daquele menino. E eu imagino uma honra de Eliseu vendo essa cena. Porque quando ele olha para aquele exército inteiro, ele diz assim, o Deus que eu sirvo é maravilhoso. Só que Geazi está temeroso. Querido, é interessante a gente dizer isso, sobre tudo que a gente tem vivido aqui. A gente continua levantando pela manhã para os nossos afazeres como Geazi. A gente continua acordando como se o culto de ontem não fosse maravilhoso, se Deus não falasse e tratasse o nosso coração como Geazi. E as nossas ideias e sonhos, como no The Chosen, as nossas ideias e sonhos e medos se misturam. E em vez da gente confiar a nossa primazia, confiar o nosso dia, lembrar que o que eu devo fazer nesse dia é seguir a Jesus Cristo, aleluia, eu começo a sentir ansiedade, eu começo a sofrer por aquilo que eu não vivi. E toda vez que a gente faz isso, a gente dá um recado para o Deus da cruz, dizendo, o seu sacrifício não valeu. Tudo que o Senhor não é nada frente aos meus medos.
E esse exemplo mostra mais uma vez para mim e para você que o escape, a bênção está pronta. Quando vocês sabem da história, quando Geazi chega e fala: Eliseu, tá ruim. E aí Eliseu diz para ele: maiores que estão conosco do que estão com eles. E qualquer semelhança é mera coincidência. O que você tem ouvido nesse lugar? O que você tem vivido com Deus tão de perto? E por que ainda, quando a gente levanta da nossa cama, lembra das nossas responsabilidades, lembra das nossas dificuldades, lembra das nossas enfermidades, lembra daquilo que nós somos, nós continuamos sobrecarregados com as nossas dúvidas e os nossos arrependimentos. Se eu tivesse sido melhor organizado financeiramente, se eu tivesse me mantido na presença de Deus lá atrás, se eu tivesse... Não que isso tudo não valha o seu arrependimento. O arrependimento tem que existir na sua vida. Ele é primordial para uma vida de santidade e uma vida com Deus. O que ele não te deve fazer é sobrecarregar. Porque sabe quando o arrependimento vem? O arrependimento genuíno, quando você está próximo de Deus. Quando você está tão próximo da presença dEle, que a presença dEle te constrange. E aí você reconhece a sua insignificância e os seus pecados e aquilo que não faz parte da sua vida. Quando Deus chega, a luz dele é tão forte sobre a minha vida e sobre a tua vida, que as manchas dos nossos vestidos começam a aparecer. Aquilo, aleluia, que deve ser tirado da nossa vida começa a ficar claro. Mas para isso eu devo priorizar a Deus. Ele não está dizendo abandona o que você é. Eles vêm como você está. Vem, que é daqui de perto que você vai conseguir lavar os seus vestidos. É daqui de perto que eu vou conseguir arrancar da tua vida aquilo que não te serve. Geazi diz para Eliseu: eles são muitos. E aí, no versículo seguinte, eu não vou ler tudo, querida, o nosso tempo é escasso. Eu não vou ler tudo, mas Eliseu diz para ele assim, Eliseu diz para Deus: abre os olhos de Geazi. A oração de Eliseu fala: não foi, Senhor, cria um exército, cria cavalos de fogo, cria carruagens de fogo. Ele disse para Deus: Deus, abre os olhos de Geazi. O que isso significa, querido? Que tudo aquilo que Geazi precisava naquele momento já estava pronto, esperando um passo de fé, esperando a confiança de alguém que vive pela fé, alguém que vive confiando no Deus, que te comissionou para qualquer coisa. Se Ele te comissionou e você está próximo e vivendo sob a autoridade de Deus, aleluia, não tenha medo. No momento oportuno, os seus olhos serão abertos. E você vai ver carruagens de fogo. Você vai ver um exército tremendo vindo sobre a tua vida e por ti. Amém? Esse é o segundo exemplo. Aleluia. Para onde você tem olhado? Esse é o segundo tópico. E isso também é bastante importante. Porque a Bíblia fala que Abraão, Romanos, que Deus fez a promessa a Abraão, e Romanos diz que Abraão estava certíssimo de que ele teria um filho, certíssimo. E em Romanos também diz que ele não considerou o seu corpo amortecido e nem o corpo já mortificado de Sara. Olha, veja o que o versículo diz. E por isso que é importante a homilética, né? Veja o que o versículo diz. Ele diz que Abraão estava certíssimo. Certíssimo significa tinha fé de que aquilo vai acontecer. Segundo, não considerou o seu corpo. Se ele não considera o seu corpo, ele sabia que o seu corpo já não funcionava mais para aquilo que Deus prometeu. Certo? Quando ele fala que ele não considerou o corpo de Sara já velho, ele sabia que o corpo de Sara não podia mais produzir um filho. E para onde que ele olhou?
Para onde você está olhando? Por que as circunstâncias ainda são tão importantes para você, diferente daquilo que Deus tem falado ao teu coração? Por que aquilo que os seus olhos físicos veem é tão importante frente ao que os seus olhos espirituais querem te mostrar? Não é fácil, querido. Eu me encontrei na frase do Mateus. As minhas ideias, os meus sonhos e os meus medos continuam acordando comigo e vão continuar. A diferença é como eu me posiciono a partir dali. É o que eu vejo a partir dali. Como eu ando a partir dali. O que eu faço a partir dali. O que eu vivo a partir dali. Amém? Louvado seja Deus. Só um pouquinho, irmãos. O mesmo exemplo é sobre Josué e Calebe, né? Esse é um exemplo. Quando foram mandados espias, foram 10 ou 12, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente. 12. Foram 12. E a Bíblia diz que 10 deles voltaram dizendo: eles são gigantes, vão amassar a gente. Era a mesma terra, era o mesmo lugar, eram os mesmos sonhos, eram os mesmos medos. Para 12, 10 voltou dizendo: cara, não vai ter jeito. A uva lá é gigante, e o gigante que carrega a uva, pelo amor de Deus, a gente entrar lá, o que Deus falou? Eu vou te dar a terra prometida. E aí 10 voltam, olha, 12 olharam para o mesmo lugar, 12 tiveram a mesma missão. Vai olhar a bênção que é a terra prometida. Foi essa a missão. Vai ver o que tem lá na terra prometida, vai espiar o que tem lá. E aí, quando a gente olha para onde? Para o gigante. A gente olha para a dificuldade. A gente olha para a circunstância. E Deus está dizendo: eu sou contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força. Eu sei que você confia e pode. E Ele vai martelando as palavras dele. Eu sou o Senhor, o seu refúgio, aquele que você deve guardar dentro do seu coração. Mal nenhum chegará à tua tenda. E Ele vai dizendo, e não temas, tem para todo dia. E a gente continua olhando para o gigante. Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe voltaram contando das maravilhas que tinham naquela terra. Quem entrou na terra prometida? Para onde você prefere olhar? Querido, entenda, a sua bênção depende do seu posicionamento. Depende da sua fé. Depende de onde você quer olhar. Por quê, querido? Porque se você olhar para Jesus, os seus passos não vão vacilar. Mas se você olhar para a água, você afunda. Amém? Se você continuar com os seus olhos fitos no Senhor, Ele vai... Pedro falou para ele: é tu mesmo. Então fala, manda eu ir. Jesus disse o que para ele? Toma cuidado, hein? Foi isso que ele disse? Ele não está dizendo para você tomar cuidado, Ele está dizendo: vem. Ele não está dizendo para você que você vai afundar. Ele está dizendo: só vem. Se fosse água, se fosse ar, se fosse vento, seja o que for, Ele está dizendo: vem. Anda sobre a minha palavra e não sobre o que os seus olhos naturais estão vendo. Anda sobre a tua fé e não sobre aquilo que os seus olhos naturais veem. Amém? Louvado seja Deus. Eu lembro quando a gente foi no hospital não, na clínica, com a médica que faria o parto da Duda, e a médica disse pra gente assim, fez alguns exames, fez aquele de ouvir o coração, né? E a médica falou assim: ó, ela está muito menor, fez os exames, ela está muito menor do que é para estar, e
em até 5 dias ela vai entrar em óbito. Ou a Marisol vai parir naturalmente, e se não acontecer a gente vai ter que forçar. E eu entendo que ela não disse nada de errado. Ela estudou aquilo e as circunstâncias mostravam para ela aquilo. As circunstâncias mostravam que a Duda, com 480 gramas, ela nasceu. E foi nesse dia, no dia seguinte, né? A gente fez a consulta nela nesse dia, no dia seguinte a Duda nasceu, 7 horas da noite. Então ela disse efetivamente o que ela estava vendo. E a gente, desesperado naquele momento, esperava assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem algum lugar onde a gente possa ir? E ela disse assim, eu faço parte de um time, de um médico que é especialista em medicina fetal. Se vocês quiserem, eu ligo para ele, a gente encaixa. Amanhã, 10 horas, a gente passa com ele. Ela falou o horário, eu falei, eu quero. A primeira coisa que eu fiz, eu quero. E no dia seguinte ela marcou, a gente foi, fez, e foi aquilo que eu já contei aqui, né? Cada medida que o médico ia falando para o estagiário fazia uma cara feia. E o médico disse assim para a gente, era 50% de chance. Ele disse dela ficar viva. E ele falou, 50% que eu estou dizendo é da medicina. Os aparelhos vão mantê-la viva, o resto dali para frente é milagre. A médica estava vendo e dando um diagnóstico em cima do que ela via. Mas o que ela não sabia é que Jesus já sabia o nome da Duda. O que ela não sabia é que um dia ela estaria correndo nessa igreja e que a gente ficasse maluca com ela. O que ele não sabia é que tinha uma história escrita para a vida da Duda. E que os nossos olhos naturais não veem se a gente não olhar para Deus. Quer bebais, quer morrais, faça para a glória de Deus. Entende? A fé, querido, eu já vi isso também e eu acabei tendo um outro entendimento. A fé não é você dar um passo no escuro. A fé é você dar um passo onde só você está vendo. Tem gente que fala assim, dá o passo que Deus coloca o chão, Ele já colocou o chão, só você não está vendo. A fé é andar sobre a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, me faz andar por passos verdejantes, ainda que eu ande no vale da sombra. É andar sobre aquilo que Deus profetizou na sua vida, sobre aquilo que Ele prometeu na tua vida. Diferente, a fé, não sei se você já viveu isso. Alguém fala assim para você, cara, como você fez isso? Como você conseguiu sair dessa situação? Como você chegou no lugar onde você está? Ele não viu, mas você via Deus colocando os degraus e você subindo degrau a degrau, e Ele ia colocando e você ia subindo. Ele ia colocando e você ia subindo. Ele ia prometendo e você ia acreditando. Pela fé os mundos foram criados. Pela fé o seu milagre já foi criado. Pela fé a sua vitória já está pronta. Pela fé você vai andar naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Aleluia. Como ter essa fé? Vivendo com Ele. E aí, Deus me chacoalhou esses dias de um jeito sensacional. Esses dias não lembro se eu estava lavando louça, se eu estava fazendo comida, e a Rebeca, conversando com a Duda, a Rebeca disse assim, pai, o que a Duda está falando? Né? Eu falei, filha, ela está pedindo para ir para a igreja. Porque ela vê o videozinho no celular das meninas dançando, ela faz assim e aponta para fora que ela quer vir para a igreja. Aí, outra coisa, ela falou, aí às vezes ela aponta para fora e aponta para dentro de casa dizendo, pai, quando vão vir para a gente fazer festa? Porque ela gosta muito de aniversário. E aí a Rebeca foi me perguntando, eu fui dizendo para ela, né? Ela falou, nossa, pai, não sei como você entende essas coisas. Aí eu dei uma risada e continuei fazendo o que eu estava fazendo. E eu estava orando e conversando com Deus. E eu falei, como, Senhor, eu consigo ter essa fé? Como eu
consigo me aproximar cada vez mais de Ti, como eu consigo Te ouvir de um jeito claro. Porque a gente busca respostas de Deus, às vezes a gente não ouve de uma forma clara, de uma forma... A impressão que eu tenho, querido, é que o Espírito Santo me abraçou e disse assim: cara, a nossa relação tem que ser muito parecida com a sua, com a Duda. Tanto em proximidade quanto em tempo. Porque se isso acontecer, um aceno meu vai ser claro para você. Um louvor vai ser uma direção clara para você. Uma circunstância vai ser uma direção clara para você. Ele disse: eu quero essa proximidade. Estranhei a Rebeca, minha filha, e vive na mesma casa. E ele estranhou como eu entendi. Eu estava próximo, eu sei. Eu converso, a gente conversa, eu fico... É tentativa e erro, tem hora. Mas depois que eu entendo, ela dá o sinal de positivo. Aleluia. Eu quero estar tão próximo de Deus, mais ainda do que eu estou com a Duda. Porque a hora que Ele fizer assim para mim, eu sei que Ele vai dizer assim: vem. Amém? Louvado seja Deus. Essa tem que ser a nossa relação com Deus. Esse tem que ser o nosso propósito com Deus. Essa tem que ser a nossa vivência com Deus. E por fim, querido, como a gente chega nisso? Como a gente busca isso? Como a gente prioriza isso? Toda vez que você lembrar da pregação da Isabela no começo, lembrar do que Mateus disse no The Chosen, que ele fala assim: cara, se eu lembrar que a coisa mais importante que eu tenho para fazer hoje é segui-lo, toda vez que você acordar de manhã, a sua cabeça vai te lembrar, vai trazer todos os dias os seus medos, vai trazer todos os dias os seus sonhos, né? E às vezes o sonho: caramba, eu podia não trabalhar hoje, né? Às vezes o sonho é esse. Mas a maior parte das vezes é preocupação sobre a nossa família. Quase todos nós aqui temos uma família grande e a cabeça da gente para nisso. Então comece o dia dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Hoje eu preciso segui-lo. Não me deixe me distanciar de Ti. Senhor, eu entrego a vida da minha esposa Marisol a Ti. Senhor, eu entrego a vida da Rebeca, a minha menina de 22 anos. Senhor, eu entrego a vida do Tatá, o meu menino de 21 anos. Senhor, eu entrego a vida da Duda. Senhor, a gente tem um cachorro também que não pode ficar desamparado. Porque a Bíblia fala que até os animais da sua casa... Mas se eu lembrar de priorizá-lo, de eu tê-lo como regra de fé na minha vida, isso não é fácil, querido. Não é. Mas começa a lembrar que o seu milagre está pronto. Começa a lembrar que a sua história já está pronta. Começa a lembrar que aquilo que Deus preparou para você já está pronto. Deus manda Abraão matar seu filho. Matar acho que é demais, né? Mas oferecer em sacrifício. Vamos romantizar aqui, né? De um jeito. E num dado momento... Isaac fala: pai, estou vendo aqui, eu estou carregando a lenha aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Tem um último exemplo que eu queria trazer para você, quando Jesus ressuscita Lázaro, né? Ele vai até... Esse eu quero ler. Se você puder colocar na tela para mim, isso está em João 11, 20, do 20 ao 45. Eu não vou ler tudo não, tá? Deixa eu ver se eu... Jesus chega, né? Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Jesus começa a conversar com 20 e 45. Jesus começa a conversar com Marta. E Marta começa: se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, né?
e toda aquela história que você já conhece. Mas eu quero ler um negócio aqui que vai te mostrar. Obrigado, minha irmã. Estou derretendo aqui, né? Marisol fica com vergonha de mim, irmão, quando eu faço isso. As pessoas ficam vendo você ficar limpando o nariz. E aí, ela começa... Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas ele vai ressuscitar, ele está dormindo. Eu sei que na ressurreição do último dia, e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. Ele diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele fala isso para ela está olhando para onde? Ela está olhando para 4 dias de morte de Lázaro. Ela não está olhando para Jesus. Ele está na frente dela, ela viu ele fazer um monte de milagre. Olha, querido, como... E aí, se eu disser para você que você e eu somos iguaizinhos, ela está olhando para os 4 dias de morte. E quando ele insiste, ela não só vê, mas ela cheira, ela fala: já cheira mal. Ele está dizendo assim: o Senhor é capaz de curar um cego, de curar um paralítico, mas curar um cara, ressuscitar um morto podre, apodrecido, aí ela continuava olhando para lá. Mas, querido, tem um negócio nesse capítulo aqui, deixa eu ver onde está. João 11... Desculpa, é João 11, colocou aqui. 11:20. Vamos ler. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e a chama, e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ver com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui... Está olhando para onde? Para o mesmo lugar, para Lázaro. Meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também, e isso aqui é sensacional. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus, como você acha que ele se sente quando você está olhando para o lugar errado? Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal. Está olhando para onde?
porque é já 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Amém? Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse... Olha, querido, aqui que eu quero te chamar a sua atenção. É nesse versículo. 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Até aqui. Ele já tinha visto Lázaro com os olhos naturais? Nessa hora? Como que ele levanta a mão para o céu e fala: Senhor, graças te dou porque o Senhor me ouviu? Ele não tinha visto Lázaro ainda fora, porque ele chama, fala: Sara, sai para fora. Ele só está vendo a porta. E a Bíblia fala que ele levanta a mão, levantando a mão para o céu, e diz assim: graças te dou por ter me ouvido. Ele já tinha visto Lázaro vivo lá dentro. Ele sabia que o Deus a quem ele recebeu a missão faria o que ele estava pedindo. Então ele já viu Lázaro vivo antes que seus olhos naturais. E a Bíblia diz que nesse momento ele era homem. Ele olha para a porta, imagina só, é um sepulcro, né? Ou aquele que a gente sempre vê, abre o buraco, nem abriu o caixão, ele levanta a mão e fala: Senhor, graças a Deus. Como você dá graças a Deus? Você nem abriu o caixão para ver se o cara está vivo ou morto. Eu não preciso abrir caixão. O que eu preciso é abrir meus olhos espirituais. Aqui a Bíblia está dizendo assim, ó, ele levantou a mão antes de ver Lázaro fora. E no versículo seguinte, ele ainda tira a onda. Olha só. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão ao redor. Ele está dizendo: eu já sabia o que o Senhor ia fazer. Eu só estou dizendo isso para que todo mundo que está em volta ouça e tenha a fé ratificada. Você entende? A primeira é alto para todo mundo ouvir. A segunda ele fala: Deus, eu já estava aqui. Já estava feito. A sua bênção, o seu escape já estão feitos. Isso, querido, quando você olha em direção à glória de Deus. Amém?